Queridos irmãos, irmãs, belíssima juventude, a paz do Senhor. Queiram todos abrir suas Bíblias comigo no livro dos Salmos, o Salmo de número 145, de onde se extrai o belíssimo tema para esta belíssima festa. Salmo 145. O Espírito de Deus continuará falando aos nossos corações. E enquanto você localiza o texto, e não é difícil, pois o livro dos Salmos talvez seja o livro mais fácil de se achar na Bíblia, eu vou rendendo a Deus graças pela oportunidade renovada que o Senhor me concede de voltar à belíssima cidade de Parnamirim para participar dos festejos desta igreja, que completa 86 anos nesta cidade para a glória de Deus. Com certeza, vocês que aqui estão já são a terceira ou até mesmo a quarta geração desta igreja. Talvez exista aqui presente alguém que seja lá da primeira ou segunda geração. Parabenizo a todos vocês por alcançarem os 86 anos, declarando o nome de Jesus em toda essa cidade e região. Agradecer ao pastor da igreja, pastor Abdênego, pela gentileza do acolhimento e de nos autorizar a ministrarmos a palavra do Senhor neste púlpito. Que Deus abençoe ao pastor presidente da igreja de todo o campo, pastor Martim Alves. Deus abençoe toda a membresia da igreja no estado do Rio Grande do Norte, que tem sido um estado muito gentil para conosco. De quando em quando estamos em alguma cidade desse estado repartindo porções da palavra de Deus, a irmã Janaína Rosas, minha cunhada, louvando a Deus, e assim a gente vai fazendo a obra. Agradecer a coordenação da juventude, fazendo menção do nome do nosso querido irmão e amigo Rodolfo. Espero estar fazendo justiça a toda a coordenação, ele que nos fez o convite para aqui estarmos servindo vocês essa noite. Que Deus abençoe o presbítero Rodolfo, sua família também, e todos os irmãos e irmãs que lhe ajudam na liderança deste importante departamento. Rever aqui pastor Kleber Maia, pastor Linaldo Renovato, que são pastores e mestres, professores para nós, é uma grande estima, são referências para nós jovens pregadores e ensinadores da palavra. Queridos irmãos, acharam o Salmo 145? Digam amém. Vamos ler, por favor, a partir do versículo 1, que diz: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça, e você diz, amém, e graças a Deus. Querida igreja do Senhor, querida juventude, me emprestem os minutos seguintes da sua atenção, para que você comigo seja nutrido pela palavra de Deus neste momento. Vocês escolheram um tema, e acredito que na direção do Espírito Santo, onde se diz que uma geração declarará a outra geração as maravilhas do Senhor. Esse salmo de Davi é um chamado a contarmos, a testemunharmos, a declararmos as maravilhas de Deus, de forma constante, de forma perene, até que o Senhor venha. Eu poderia chamar esse texto de a grande comissão no Antigo Testamento. Todos nós conhecemos a comissão, ou a grande comissão,
a grande responsabilidade que Cristo nos entregou no Novo Testamento, pela pena de Mateus e de Marcos. Mateus registrou palavras de Jesus que disse: ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Pela pena de Marcos, Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aqui nós temos uma antecipação desta grande comissão. Embora o texto seja de Davi, ele escreveu sob inspiração do Espírito de Deus. Então pode-se dizer que é o Espírito de Deus motivando, encorajando a igreja a falar do Senhor. Observe que os verbos falar, contar, proferir, anunciar, declarar e até mesmo cantar são muito recorrentes nos 7 primeiros versículos. E olhem vocês que isso corresponde a apenas 1/3 desse salmo, que tem 21 versículos, como você pode conferir na sua Bíblia. Então estamos diante de uma grande comissão. A igreja completa 86, e somente uma coisa seria melhor que mais 86 anos pela frente: é que Jesus viesse logo para nos levar para o céu. Mas a menos que Jesus Cristo volte nas próximas décadas, nos próximos 100 anos, eu desejo que esta igreja alcance mais 86 anos, fazendo a mesma coisa que ela faz: adorar a Jesus, declarar Jesus, exaltar a Jesus. Venha comigo para esta grande comissão no Antigo Testamento, pois eu pretendo, com o auxílio do Espírito Santo que inspirou Davi a escrever esse salmo, responder 5 perguntas. Já que o salmo fala de contar, declarar, falar, testemunhar, eu trago 5 perguntas a vocês. Primeira pergunta: quem contar? Segunda pergunta: de quem contar? Terceira pergunta: o que contar? Quarta pergunta: a quem contar? E quinta pergunta: quando contar? Vamos começar, obviamente, pelo começo. Quem contar? Ou dito de outra forma, quem está incumbido de uma responsabilidade nesta grande comissão? A quem está dado o dever de falar das maravilhas do Senhor? Davi, ele abre o salmo a outra geração, que os filhos do Senhor contarão da sua grandeza aos outros, mas no primeiro versículo ele diz: eu te exaltarei. No 5º versículo ele diz: falarei, eu falarei. Na parte B do versículo 6 ele diz: eu contarei a tua grandeza. Precisamos chamar a responsabilidade para nós antes de entregarmos ela a outras pessoas. Precisamos exigir de nós antes de exigirmos que outras pessoas façam isso. Pois a grande comissão, ela é justamente grande porque ela envolve um grande contingente. Ninguém está dispensado do dever de falar do Senhor a outras pessoas. Esta não é uma tarefa só para pregadores vocacionados, não é uma tarefa só para mestres vocacionados, não é uma tarefa só para pastores vocacionados. Ninguém deve dizer: não é minha responsabilidade, eu não sou pregador, eu não sou professor, eu não sou pastor. Pois a grande comissão, ela inclui cada salvo, cada crente, cada discípulo.
Se você é salvo, se você é crente, se você é discípulo, então este dever está sob os seus ombros também. Diga para a pessoa do seu lado: o chamado é para você também. Diga: não fuja da responsabilidade, está sobre você. Há um belíssimo hino da harpa cristã que diz: para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? A natureza da nossa igreja pentecostal é justamente essa. É a que Paulo registra em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, meus irmãos, quando vos reunis? Cada um de vós tendes. Cada um de vós tendes. Dito de outra forma, cada um de nós tem algo a oferecer. Cada um de nós tem algo a repartir. É aquilo que Martinho Lutero, ainda no século XVI, chamava de sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, cada crente está incumbido da missão de falar de Jesus, de cantar sobre Jesus, de orar a Jesus, de sacrificar a Jesus, de interceder a Jesus em favor de outras pessoas. Não importa a sua idade, não importa o seu nível cultural, não importa a sua formação acadêmica ou se você nem tem, não importa a cor da sua pele, não importa o tempo que você tem de crente, se você é um veterano ou se você é um novo convertido, sobre todos nós está o dever de falarmos de Jesus, de declararmos o nome de Jesus, de orarmos a Jesus, de cantarmos a Jesus e de espalharmos em toda esta terra os grandes feitos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Se você tem timidez, aqui está o Deus que te dá coragem. Se você tem fraqueza, aqui está o Deus que te dá força. Se você tem limitações, aqui está o Deus que põe muros e muralhas por terra. Se você tem carência de conhecimento, aqui está o Deus onisciente que reparte conhecimento e sabedoria com você. Se o que você tem é carência de recursos, aqui está o dono do ouro e da prata. Aqui está aquele que pode todas as coisas, que criou todas as coisas e que fará todas as coisas. Não há desculpa que se mantenha de pé diante de Deus, pois Deus não pediu nunca o seu RG para poder lhe vocacionar. Deus nunca pediu autorização do seu pai ou da sua mãe pelo fato de você ser menor de idade. Deus nunca lhe discriminou porque a sua cor de pele é mais clarinha ou mais escurinha. Deus nunca perguntou que bairro você mora ou que escola você cursou. O Deus que foi a pobre cidade, na verdade é o pobre vilarejo de Nazaré, buscar a jovem Maria para ser a mãe do Salvador. O Deus que foi ao Rio Jordão buscar João Batista para ser profeta. O Deus que foi buscar Jeremias ainda muito jovem. O Deus que foi no Monte Horebe buscar o idoso pastor Moisés. É o Deus que vem a esta igreja esta noite para buscar você, para buscar você, para buscar você para uma grande obra que Ele lhe tem reservado. Ninguém é tão novo que não possa ser aproveitado. E ninguém é tão velho que deva ser dispensado. Ninguém é tão fraco que não possa ser contado. E ninguém é tão forte que não necessite do empoderamento do alto. Dito de outra forma, o Espírito de Deus chama a todos e cada um de vocês. Assim cresceu esta igreja. Esta igreja cresceu na direção e na unção do Espírito Santo. Porque sempre foi assim. Se abre uma igreja e logo se abre um conjunto de criança, logo se abre um conjunto de jovens, logo se arruma algum instrumento e entrega na mão de um músico, ainda que seja um músico de pouca experiência, mas ele vai aprendendo, porque a nossa igreja é uma verdadeira escola para músicos. Quantas pessoas que entraram em um grupo de louvor, em uma igreja Assembleia de Deus, sabendo apenas 3 notas, e hoje já é professor de música, dando aula para outros.
Aqui é assim, o novo convertido já é colocado em um trabalho, em uma obra, já é envolvido para que ele não fique à toa, desapercebido. Aqui a criança tem a oportunidade de falar de Jesus, o adolescente tem a oportunidade de falar de Jesus. Algumas igrejas históricas tradicionais debatem até hoje se mulher pode ou não pregar, e eu costumo brincar dizendo que chegaram tarde na discussão. Na igreja Assembleia de Deus, mulher prega desde sempre, mulher ensina na escola dominical, mulher dirige ciclo de oração, jovem dá aula na escola dominical, jovem evangeliza na rua, jovem prega a palavra de Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu era um garoto de 9 anos de idade, ouvindo a irmã Ana Paula, uma menina de 8 anos que saiu aqui de pertinho de Natal, foi a Campina Grande, passou pela Paraíba, final da década de 90, e no dia que aquela menina de 8 anos pregou a palavra de Deus, mais de 30 crianças foram batizadas com o Espírito Santo e fogo, entre elas a irmã Janaína e eu. Pois bem, na nossa igreja, aqueles que têm vocação, aqueles que têm chamado, aqueles que estão em comunhão com a igreja, aqueles que estão debaixo da liderança pastoral, eles podem ser aproveitados na obra de Deus. Eu quero dizer para meninos e meninas aqui hoje, eu quero dizer para adolescentes, pois vejo muitos adolescentes e até crianças aqui hoje, eu quero dizer para vocês que ninguém tem o direito de negar a vocês participação no culto, ninguém tem o direito de negar a vocês a oportunidade de falar de Jesus, ninguém tem o direito de dizer: tira essas crianças daqui, tire esses adolescentes daqui, tire essas meninas daqui, tire mulher daqui, tire idoso daqui. Não, na igreja que Jesus é o sumo pastor, as suas ovelhas cantam, as suas ovelhas oram, as suas ovelhas pregam, as suas ovelhas profetizam. Sim, você está sob o radar de Deus esta noite. E no dia que nós começarmos a impedir crianças, adolescentes e jovens de falarem de Jesus, de terem a sua oportunidade de cantar, de exercer os seus dons espirituais, essa igreja definhará e morrerá. Essa igreja tem crescido porque ela tem permitido ao Espírito Santo livre curso no coração dos irmãos e pelos lábios dos irmãos. Queridos pastores, obreiros do Senhor, eu os encorajo a que continue investindo no ministério dos jovens, a que continue acreditando nos adolescentes, a que continue abençoando os jovens da igreja. Façam como Moisés fez com Josué, ainda muito jovem e inexperiente, tragam-o para perto e discipule do jeito que você crê, acredita que ele deve ser treinado para o ministério. Faça como Noemi fez com Ruth, traga para perto e discipule-a nos caminhos do Deus de Israel. Faça como Paulo fez com Timóteo, traga ele para perto e discipule-o para o ministério. Faça como Jesus fez com aqueles 12 homens simples da Galileia, alguns forjados nas praias da Galileia, homens iletrados em cultura secular e na teologia rabínica, mas Jesus os atraiu para si, investiu tempo com eles, investiu recurso com eles e se tornou a mais poderosa geração que a igreja conheceu. Não desperdicemos a força jovem, porque os jovens são a força braçal da igreja, e através dos músculos e da saúde desses jovens, Jesus Cristo ainda fará coisas grandiosas que Parnamirim ainda não experimentou. Eu te exaltarei. Diga mais uma vez esta noite, porque você já disse, mais uma vez diga: Senhor Jesus, conte comigo. Segunda pergunta: de quem contar? Ou de quem testemunhar, ou de quem falar? Davi diz: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, grande Senhor, dominador do universo. Existem muitos discursos no mundo, existem muitos temas no mundo, existem muitas pautas nos jornais. Muito se fala sobre políticos, muito se fala sobre artistas, muito se fala sobre os influenciadores do nosso tempo. Mas a missão da igreja e a missão que você, juventude, recebeu é falar do Deus vivo.
é falar do Criador dos céus e da terra. E eu quero lhes encorajar como irmão de vocês, irmão mais novo para alguns, irmão mais velho para outros, mas como irmãos, eu os encorajo, meus jovens irmãos, falemos de Jesus. Muitos jovens estão se distraindo, estão se perdendo em debates, em discussões, em arengas, em problemas, em encrencas virtuais, em rodas de amigos nos intervalos da escola ou do curso universitário, em ambiente de trabalho, no grupo de família. Ainda tem muita gente hoje intrigada desde a última eleição presidencial. Alguns nunca deram a paz do Senhor no grupo, nunca compartilharam um testemunho de livramento, de cura, de uma porta aberta, nunca falaram o nome de Jesus, pois Jesus na boca de muita gente, ou nos dedos de muita gente, é um nome constrangedor. Mas estão lá defendendo os seus políticos, estão lá defendendo as suas referências do mundo público. E no próximo ano, será novamente ano de eleição para governador de estado, deputado estadual, federal, senador e presidente. E é claro que nós não somos alienados, meus irmãos. É claro que nós não somos de um planeta diferente, não somos marcianos, somos desta terra. E devemos exercer a nossa cidadania com muita responsabilidade. E não há nenhum problema em que escolhamos o nosso candidato e até mesmo divulguemos o seu nome e as suas propostas. Eu até imagino que aqui esta noite existam pessoas, figuras públicas, secretários de governo municipal ou estadual, gente que pretende pleitear algum cargo público no próximo ano. Você não peca por isso. Precisamos de gestão, precisamos de governo, precisamos de homens e mulheres, inclusive crentes de verdade. Não apenas crentes nominais, mas crentes salvos e santificados por Jesus. Entretanto, juventude, não percamos de vista, mantenhamos sob perspectiva, ainda que tenhamos nossas predileções no campo político, não podemos fazer duas coisas. Primeiro, nos emaranhar tanto em política, a ponto de nos esquecer o reino espiritual do nosso Deus. Nos envolver tanto em política, a ponto de negligenciar o culto, a adoração, inclusive em ambiente doméstico. Não podemos nos envolver tanto em política, a ponto de exaltar figuras humanas e subtrair do Deus vivo a glória que lhe pertence. Muitos estão colocando suas esperanças, sua confiança, suas expectativas na Assembleia Legislativa ou na Praça dos Três Poderes em Brasília. Mas parece-me que já está muito claro, meus irmãos, que não adianta confiarmos nos homens, não adianta depositarmos neles a nossa esperança. Os elegemos, acompanhamos o trabalho deles e até devemos cobrar. Entretanto, o nosso coração precisa estar sobre aquele que se senta num alto e sublime trono. A nossa esperança não está em Brasília, a nossa esperança está no céu. A nossa esperança não está no presidente da república, a nossa esperança está no Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este mundo é assim, meus irmãos. Entra a direita e sai, entra a esquerda e sai, entram governos de coalizão, mas a igreja pertence ao governo do alto, a igreja pertence ao governo de cima. Reis vêm e virão, governos vêm e passarão, nomes se levantam e cairão, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Jesus quem lhe dá vida, é Jesus quem lhe dá saúde, é Jesus quem põe pão na sua mesa, é Jesus quem dá o ar para você respirar,
É Jesus quem dá sabedoria à sua mente, inteligência e entendimento. É Jesus quem guarda você dos laços do diabo. É Jesus quem guarda a sua entrada e a sua saída. É Jesus quem lhe cura na enfermidade. É Jesus que lhe levanta a cada manhã. É Jesus que lhe faz dormir tranquilo em cada noite. É Jesus que lhe dá perspectiva de um futuro melhor. É Jesus que alegra a sua alma no dia triste. É Jesus que ilumina os seus caminhos na noite escura. É Jesus que lhe batiza no Espírito Santo. É Jesus que lhe perdoa os pecados. É Jesus que preenche o vazio da sua alma. É Jesus que te pegará pela mão e te conduzirá ao paraíso celestial. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Digo isso porque alguns jovens com muita facilidade saem às ruas carregando bandeira de seu político predileto. Digo isso porque muitos jovens não se constrangem vestir a camisa com o número do seu candidato e participar de carreata, passeata, caminhada, motociata ou o que seja, mas quando chama para um evangelismo se esconde. Quando chama para um culto ao ar livre tem vergonhinha. E quando vem para a igreja um culto como esse até vem, mas vem sem a Bíblia na mão para não se identificar como crente na rua. A propósito, vê aí se o seu jovem irmão do seu lado trouxe a Bíblia. Vê aí se ela trouxe a Bíblia. Confere aí se ele trouxe Bíblia. Ou se veio com a mão abanando, com medo, com vergonha de se identificar como crente. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. A comunidade LGBTQIA+, que quase se apropriou do alfabeto inteiro, não tem vergonha de sair com o arco-íris que eles também sequestraram, porque sequestraram duas coisas: as cores do arco-íris lindo que Deus criou e o alfabeto quase por inteiro. Mas eles não têm vergonha de sair travestidos, de sair em passeatas, de sair esbanjando aquilo que eles creem, com um corpo seminu, com uma sexualidade distorcida. Eles não têm vergonha de se identificarem como aquilo que eles pensam que são. Ora, se eles que estão embaixo não têm vergonha de se apresentar como aquilo que eles pensam que são, porque nós que estamos em cima, porque nós que estamos em Cristo, porque nós que estamos em Deus, teremos vergonha? Não, jovem cristão, ande com a sua Bíblia, ande com o livro de Deus em suas mãos, a espada do Espírito, pois você é crente para ir morar no céu e não pode se envergonhar do seu Deus. Não se envergonhe de Jesus. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Não tenha vergonha do amigo que está ao seu lado todos os dias. Não tenha vergonha daquele que perdoou os seus pecados e escreveu o seu nome no livro da vida. Não tenha vergonha daquele que arrebanha sua alma para o paraíso celestial. Não tenha vergonha daquele que lhe batizou no Espírito Santo. Ora, se você foi batizado no Espírito Santo, você recebeu poder. E o poder que você recebeu foi para falar de Jesus. Eu não consigo imaginar como é que alguém diz para mim que foi batizado no Espírito Santo e tem medo de falar de Jesus, e tem medo de se identificar como crente. Ora, pastor Abdênigo, temos que admitir, há muito batismo xing-ling por aí, há muito batismo da Shopee por aí. Tem muita gente dizendo que foi batizada sem ter sido. Diz que foi batizada, mas continua medroso, continua tímido, continua acovardado, continua sem ânimo de vir à igreja, continua sem ânimo de participar de um trabalho ao ar livre. Que batismo foi esse que você recebeu? Eu li Atos 1:8 e Jesus disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quem foi batizado de verdade tem coragem, tem ânimo, tem vigor, tem ousadia, tem intrepidez para falar de Jesus. Donald Dee, pioneiro das Assembleias de Deus na Grã-Bretanha, dizia na primeira metade do século passado que se tem uma desgraça no meio pentecostal, são os batismos falsificados. Batismos falsos não geram testemunhas verdadeiras.
Batismos falsos não geram pregadores intrépidos da palavra de Deus, apenas enchem a conta do pregador e fica muito bonito para a foto do Instagram. Batismos falsos são instagramáveis, mas não são testemunháveis. Batismos falsos alegram a alma daquele que esteve na direção do culto, para sair no final dizendo: hoje tantos foram batizados, mas Deus sabe quem foi e quem não foi, e a igreja saberá quem realmente foi, não apenas porque soltou um iabadabadu, não, mas porque está no dia a dia da igreja, envolvido na oração, envolvido na pregação, envolvido no testemunho, servindo a Deus com ousadia. Será que tem crente batizado de verdade aqui esta noite? O batismo não é só para falar em línguas. Aliás, esse não é o propósito do batismo. As línguas evidenciam a ocorrência imediata do batismo, mas as línguas não são o propósito do batismo. Jesus não batiza ninguém para falar em línguas. Você falará em línguas, e isso será um sinal, uma evidência externa de que você foi batizado, mas o propósito não é esse. O propósito é lhe dar poder, é lhe dar ousadia, é lhe dar coragem, é lhe dar desinibição para você testemunhar de Jesus. Me batiza com fogo. Mas alguns parecem que foram batizados em um balde de gelo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e... Com o Espírito Santo e... Pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, dizia que o fogo, ele queima, o fogo ilumina, o fogo se alastra. Quem realmente foi batizado com fogo sente o coração arder. Quem realmente foi batizado no Espírito Santo sente a sua mente iluminada e uma nova percepção, uma nova revelação de Jesus Cristo lhe é trazido à mente. Um amor, uma paixão por Jesus Cristo é gerado em seu coração. E quem realmente foi batizado com o Espírito Santo e fogo, esse fogo que está nele se espalha, não fica só contido nele. Onde ele chega, ele espalha a brasa. Onde ele chega, ele espalha o fervor. Onde ele chega, ele espalha o ardor. A quem está triste, ele leva alegria. A quem está inquieto, ele leva paz. A quem está com medo, ele leva coragem. A quem está perdido, ele aponta o caminho. A quem está em pecado, ele leva o perdão. Jesus Cristo é uma labareda no coração do crente salvo. Quem contar? Você, eu, nós, todos. De quem contar? Do nosso Deus, do nosso Senhor. Terceira pergunta: o que contar? Davi disse: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Se falará da força dos teus feitos terríveis. Contarei a tua grandeza. Falemos do nome dele, quem ele é, o seu caráter, os seus atributos. E falemos das obras dele. Estão me ouvindo, meninas e rapazes? Falem quem é Jesus. E falem o que Jesus faz. Diga comigo: falar quem é Jesus. E falar o que Jesus faz. Vivemos numa sociedade secularizada e materialista. O que essas palavras querem dizer? Uma sociedade que está muito apegada ao que é mundano, ao que é secular, ao que é transitório, ao que é passageiro. Eu sou de uma época, e olha que eu sou jovem, 35 anos de idade, mas eu peguei o final da década de 90, aquela década áurea da Assembleia de Deus no Brasil, onde as pessoas estavam doentes, elas iam à igreja para o pastor orar e ungir com óleo. Hoje, o crente adoece e fica em casa para descansar. Estou falando alguma mentira?
Porque o irmão fulano não veio porque está doente, ficou em casa descansando. Mas quando eu era menino, quem estava doente ia à igreja e chamava o pastor, como o Tiago, meu xará, disse para fazer. Está entre vós alguém enfermo, chame os presbíteros e eles ungirão com óleo. A oração da fé salvará o doente. E Deus é tão bom, mas tão bom, que não só curará o doente, se tiver pecado, ser-lhe-ão perdoados. Hoje a gente fica em casa descansando, esperando que o acaso restabeleça nossas forças. Ou então corre para a primeira farmácia, ou então liga para o primeiro amigo médico, porque hoje amigo médico não falta. Fulano, me acuda. Qual foi a última vez que você viu alguém ser ungido com óleo? Parece-me que está cada vez mais escasso. Estamos cada vez mais perdendo essas boas práticas, e isso eu considero um bom costume. E olha que eu não sou exatamente um bastião dos usos e costumes da Assembleia de Deus, mas eu acredito que se tem um bom costume dentre tantos outros que a nossa igreja não deveria perder, é o costume de ungir os enfermos com óleo. Esse ponto de contato, essa coisa de chamar à frente, dar um passo de fé, a ministração do óleo como um símbolo do Espírito Santo. Essas coisas são elementos vívidos, vibrantes, recursos que ilustram a presença, a graça e o poder de Deus no meio do seu povo. Eu quero encorajá-los, moços e moças. Procurem os homens de Deus. Pastor, ora aqui por mim, pastor. Põe as mãos aqui na minha cabeça, pastor. Pois eu creio na palavra que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero encorajá-los, jovens, a orarem pelos seus amigos de escola. Quando a sua amiga diz: eu estou com dor de cabeça terrível, fazem 2 dias, ao invés de você recomendar a ela um remédio, e aqui não vai nenhuma palavra contra a ciência, contra a medicina, pelo amor de Deus, eu não sou anti-intelectual, eu não sou obscurantista. Deus abençoe os homens de ciência. Ainda essa semana eu orava a Deus pelos farmacêuticos, pelos pesquisadores nos laboratórios que produzem remédio e vacina para o povo. Deus os abençoe, mas nós somos igreja, nós somos povo de Deus. Eles trabalham com a ciência e nós trabalhamos com a fé. Na igreja o remédio é orar a Deus, orar a Deus, orar a Deus, orar a Deus. Aquele seu amigo, quando chegar para você e dizer: cara, eu estou pensando em acabar com tudo, meu irmão, minha vida não faz mais sentido, bicho. Porque é assim que ele fala, né? Ele não conhece o Deus que você conhece, ele não anda com Jesus como você anda. Aí ele fala assim: estou pensando em acabar com tudo, meu irmão, eu não aguento mais não, minha vida não faz mais sentido, eu ando ouvindo vozes. Vocês viram isso? Circulou essa semana na internet. Eu ando ouvindo vozes, sofrendo perturbação na minha mente. Poderemos até encaminhar a um psicólogo, poderemos até encaminhar a um psiquiatra, mas antes, como igreja de Deus, nós vamos orar. Eu vou orar, eu vou orar. Cada amigo que diz a você que está doente é uma oportunidade que Deus lhe dá de manifestar a cura divina. Cada amigo que diz para você que está entrando em depressão é uma oportunidade que Deus lhe dá de quebrar cadeias e grilhões do inferno, invocando o nome de Jesus. Não desperdice as oportunidades. O diabo podia ter levado aquela pessoa a um centro de umbanda, quimbanda, candomblé. O diabo poderia ter levado aquela pessoa a um centro espírita. Mas Deus freou o diabo, tomou a mão daquela pessoa e trouxe até você. E Deus fez isso com um propósito. É para que você abra a Bíblia, apresente a ela o nome de Jesus e declare para ela que Jesus é o sentido, Jesus é a razão da sua existência, Jesus é a cura para as suas doenças, Jesus é a resposta para as suas crises, Jesus é tudo que ela precisa. Jesus, 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 Jesus.
Isso não é só para os jovens, é para os pais e mães de família, obreiros e líderes aqui também. Os amigos de trabalho que lhe procuram. Viu, irmã, a senhora que é cabeleireira, a senhora que é manicure. Cabeleireira e manicure ouve muita confissão, ouve muita história. Digam para mim se não é assim. Não é oportunidade para a senhora dizer: larga aquele homem, não presta mesmo, arruma outro, põe na cara dele, não. As ímpias até podem aconselhar assim: você é crente, você é serva de Deus. As palavras que saem da sua boca devem ser: mulher, eu vou orar por ti, Jesus vai te dar vitória. Mulher, vamos para a igreja esse final de semana, vai ter um culto tão abençoado, Jesus vai falar contigo. Mulher, Jesus é a saída para ti nesse beco escuro. Mulher, Jesus Cristo tem salvação, Jesus tem cura. Não desiste, não abre mão, não larga não. Eu vou orar pela tua vida, e o Deus que operou em mim vai operar em você também. Oh, quem está entendendo a palavra de Deus esta noite, irmão? O que contar? Conte as grandezas de Deus. Cada um de vocês tem um testemunho a contar de obras lindas que Jesus fez. Fale a palavra, declare a palavra. Eu estava, pastor Abednego, esses dias pregando em igreja em São Paulo sobre o texto da cura de um surdo, quando Jesus pôs as mãos sobre o ouvido do surdo e declarou em aramaico Éfatá, que quer dizer abra-se. Eu disse para aquela igreja, um grupo de jovens como vocês aqui, que alguns estavam na iminência da surdez, mas o Jesus que curou aquele surdo estava na igreja curando pessoas que estavam sofrendo de surdez e que estavam orando a Deus, dizendo: Deus, eu estou sentindo a voz ficar cada vez mais distante, eu não quero deixar de ouvir, eu não quero perder a audição. Quando eu chego em casa, que abro o Instagram, tem uma mensagem no direct: pastor Kleber, uma jovem dizendo: na hora que você pregando gritou Éfatá, na hora que você gritou Éfatá, e disse que algumas pessoas estavam orando com medo de perder a audição. Esta oração foi a minha oração no culto, mas ao declarar Éfatá, eu senti os meus ouvidos destamparem, e agora estou ouvindo muito bem, para a glória de Deus. Eu prego em um culto, e como dizia Martin Lloyd Jones, que nem era pentecostal, um pastor reformado, mas um homem muito espiritual, muito devoto a Deus, continuista como nós. De vez em quando a gente está pregando e se vê profetizando no meio da pregação. Pentecostal sabe o que é isso? A gente prega e profetiza ao mesmo tempo, e às vezes não percebe que está profetizando, mas o Espírito está nos impelindo e a gente está profetizando. E eu declaro na igreja que Jesus Cristo está restaurando dentadura de crente. Nessa hora todo mundo acha engraçado. Eu digo: Jesus está restaurando a sua dentadura. Um irmão no meio da igreja toma posse da palavra. Na segunda-feira o patrão chega para ele e diz: eu estava no culto e senti de Deus de pagar o seu tratamento dentário. Esse irmão me procurou alguns meses depois, eu voltei àquela igreja, ele me procurou e disse: irmão Tiago, meu patrão me levou em uma clínica, e não foi qualquer clínica, era a clínica que ele e a família dele se tratava, e pagou a restauração dos meus dentes. E sabe quanto foi? Mais de 50 mil reais. Jesus fez e Jesus faz. Diga comigo: Jesus fez e Jesus faz. Mais uma vez: Jesus fez e Jesus faz.
E como eu disse lá, eu digo aqui hoje: Jesus destampa o ouvido surdo, Jesus restaura a dentadura. Você que chegou aqui hoje sofrendo de queda de cabelo, enquanto se arrumava em casa olhando no espelho dentro do banheiro, você passou a mão e os cabelos vieram entre os seus dedos, e você orou a Deus dizendo: Senhor, o que é isso na minha vida? Tenha misericórdia de mim, eu não quero ficar careca, eu não quero perder os cabelos. Escute, mulher, Deus estava no banheiro, diante do seu espelho, ouvindo aquela sua oração, e assim diz o Senhor esta noite: eu rejuvenesço o seu couro capilar, eu rejuvenesço a saúde dos seus cabelos, porque cada fio de cabelo seu me pertence, diz o Senhor dos Exércitos essa noite. Agora conte o que Jesus fez. Cadê os irmãos que faziam culto em casa de gratidão pelas bênçãos? Cadê os irmãos que vinham no culto pedir a oportunidade ao pastor para contar um testemunho? Conte. Diga para a pessoa do seu lado: conta a bênção. Diga: conta a bênção. Você pediu à igreja oração para Jesus abrir a porta, Jesus abriu, agora venha contar. Porque essa geração precisa saber que Deus ainda atende a oração da igreja. Quarta e penúltima pergunta: a quem contar? Uma geração declarará a outra geração. A quem contar? A todos. Não esconda de ninguém. Começa contando em casa. Começa contando nos grupos de família. Eu creio na autoridade que há no nome de Jesus. Eu creio que aqui hoje Jesus cura doentes. Eu creio que aqui hoje Jesus rejuvenesce a sua pele. Eu creio que aqui hoje Jesus cura manchidão na pele. Eu creio que aqui hoje Jesus restaura a saúde dos seus olhos. Eu creio que aqui hoje Jesus tira a dor de cabeça e enxaqueca que te acompanha há dias. Eu creio que aqui hoje Jesus fortalece os seus ossos. Eu creio que aqui hoje Jesus quebra e esmiuça essas pedras nos rins, e você vai expelir e não vai nem sentir dor. Eu creio que aqui hoje Jesus fortalece os teus rins e eles voltarão a trabalhar. Eu creio que aqui hoje Jesus dá saúde ao teu fígado. Eu creio que aqui hoje Jesus restabelece a saúde do teu sangue. Eu creio que aqui hoje Jesus desentope artérias e faz o sangue circular normalmente outra vez. Eu creio que aqui hoje Jesus faz o coração bater normalmente. Eu creio que aqui hoje Jesus equilibra a glicose. Eu creio que aqui hoje Jesus equilibra a pressão. Eu creio que aqui hoje Jesus repreende crise de ansiedade. Eu creio que aqui hoje Jesus repreende depressão. Eu creio que aqui hoje quem chegou com amargura na alma, desejo de morrer, vontade de desaparecer, quem vai desaparecer é essa vontade maldita. Você não, você está aí e aí permanecerá de pé para a glória daquele que vive e reina para sempre. Eu convido os ministros do Evangelho a estenderem as mãos sobre a juventude esta noite. Eu convido os obreiros do Senhor a estenderem comigo as mãos na direção dessa juventude. Em nome de Jesus nós repreendemos toda enfermidade. Em nome de Jesus repreendemos todo pessimismo. Em nome de Jesus repreendemos todo coitadismo, toda autopiedade, pena de si mesmo, dó de si mesmo, tristeza profunda, amargura pelo que perdeu, o que deixou de ganhar. Jovem que chegou aqui hoje tristonho, esmorecido, porque o namoro acabou. Jesus te livrou de uma armadilha. Repreendemos toda a obra do diabo contra a vida de vocês e declaramos que a bênção do Senhor está sobre vocês.
Declaramos que o nome de Jesus está sobre vocês. Declaramos que vocês serão pregadores da palavra, músicos competentes na casa de Deus, missionários ganhadores de almas, liderança forte em Parnamirim e em todo o Rio Grande do Norte. Nós declaramos bênção sobre a juventude do Senhor, e quem recebe, diga amém. A quem contar? Conte aos amigos, conte em suas redes sociais, conte no seu Instagram, tire uma foto de você hoje no culto, ao término desse trabalho, poste em suas redes sociais e diga: eu estive lá e Jesus falou comigo. Fale de Jesus, conte as maravilhas que o Senhor fez, porque tem gente que vai ser abençoada ouvindo o seu testemunho. Tem gente que vai ser convertida ouvindo o seu testemunho. E por último, quando contar? Quando? Davi disse: cada dia, pelos séculos dos séculos, para sempre. Diga comigo: cada dia, pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia, pelos séculos dos séculos e para sempre. Enquanto eu viver, enquanto Deus me der saúde e força, e eu não sei vocês, meus jovens irmãos, mas eu não tenho nenhuma pressa de morrer. Alguém aí está com pressa de morrer? Eu não tenho nenhuma pressa de morrer. Eu quero que Jesus me dê 86 anos como deu essa igreja, e cada um desses anos eu dedicarei ao meu Senhor, em todo o tempo. Oh, quantos começaram um ano e já não estão mais entre nós. Oh, quantos têm até uma história linda com essa igreja, mas agora estão afastados, desviados. Quantos que vivem de memórias do passado, mas já não têm bênçãos do presente para contar. Quantos que dizem assim: eu liderei essa mocidade, eu fui coordenador desse departamento, eu dirigi essa igreja, eu preguei muitas vezes nesse púlpito, mas onde está você hoje? Você que me assiste de casa agora, você que diz: eu já cantei aí, eu já preguei aí, eu já liderei aí, mas onde está você agora? Longe de Deus, afastado dos caminhos do Senhor, perdeu a comunhão com a igreja. De que adianta as memórias do passado, se você não vive a bênção do presente? De que adianta viver de lembranças? De que adianta viver de um passado? Jesus está dizendo a você aí agora, em casa, você que por um acaso ligou a internet, entrou no YouTube, sua intenção era assistir um filme, sua intenção era assistir memes, tretas de internet, mas o Espírito Santo te aterrissou no culto virtual dessa igreja, para te dizer uma palavra: eu não sou apenas o Deus do passado, eu sou o Deus do presente. Eu não te quis apenas ontem, eu te quero hoje. Tu saístes, me destes as costas e fostes embora, mas eu, o Senhor teu Deus, estou no mesmo lugar que tu me deixastes, e estou de braços abertos te esperando. E hoje, porque ainda te amo e tenho planos para a tua alma, planos para o teu futuro, eu te chamo: volta para a minha presença, volta para os meus caminhos, volta para junto de mim. O mundo te arrebatou, o pecado te prometeu alegria, distração, euforia, êxtase, mas agora tu te encontras em um quarto escuro, humilhado, envergonhado. Tu te sentes suja em teu corpo, não é, moça? Tu te sentes usada, abusada e descartada.
vives de memória do passado, mas Deus está dizendo: se tu fizeres o caminho do retorno, como o filho pródigo fez, eu restituirei a glória que tu perdestes, eu restituirei a alegria que tu perdestes, eu restituirei o amor que tu perdestes. E se queres saber, eu sou tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando tu voltares, eu te farei melhor do que fostes outrora, eu te darei experiências que tu nunca vivestes, eu te darei um nome maior do que o que tivestes, eu farei coisas grandes, porque sou um Deus grande. Venha para Jesus. Quando? Hoje, amanhã e sempre. Janaína, a bondade do Senhor. Eu queria terminar, o pastor já nos autorizou, com este hino. Parece muito oportuno falarmos da bondade de Deus, num salmo que exalta a bondade de Deus. E este salmo diz que enquanto viver, eu cantarei a bondade de Deus. E eu quero convidar você esta noite, pois neste salmo, Davi diz: contarei e cantarei. Diga contar, um pouco mais de ânimo, diga contar e cantar. A gente conta conversando, escrevendo, em prosa, dialogando, mas a gente também conta as maravilhas de Deus cantando, com poesia, com rima. Deus, Ele quer que você conte e Deus quer que você cante. Cante as maravilhas do Senhor. Se tem dificuldade de falar, canta. Canta o que Jesus fez. Canta hinos que declaram quem Jesus é. Canta hinos que exaltam os atributos de Deus, como este que eu te convido a cantar agora comigo e com a irmã Janaína. Fica de pé, por favor. Deixa o sangue circular pelas tuas pernas agora. Estende os teus braços aos céus, inclusive você que está com dificuldade de articular. Você que chegou aqui hoje com alguma doença nas articulações, está com dificuldade de levantar os braços. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu te chamo, levante os braços aí agora, porque a dificuldade já saiu, a limitação já saiu. Jesus ministra saúde sobre as tuas articulações esta noite. Sente aí o revigorar das forças. Te amo, Deus. A tua graça. Tua graça nunca todos os dias. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Não vamos nos demorar, é só esse hino. Cante. Quando me levanto até eu me deitar, até farei o quê? eu cantarei A bondade. a bondade de Deus. Porque Ele é bom, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em todo tempo, vida, saúde, alimento, vestes, livramento, perdão, salvação. A bondade, Conte e cante a bondade de Deus. doce voz, Oh, bendito Jesus. que me guia em meio ao fogo. Em meio às tribulações, em meio às provações da vida, Tua presença me conforta. a presença dEle nunca nos deixará só. Sei que és meu Pai, Pai, presente, protetor e provedor. tu és, eu vivo na bondade de Deus. Só os que recebem essa palavra cantem. És fiel em todo Em todo tempo. tempo.